Travessias Anefricanas, são os diálogos anefricanos, o tema é Travessias Anefricanas, expressão, coordenação e ritmo. Esqueci de falar uma coisa importante, que é esse evento tem o apoio do FATERJ, e por isso é muito importante que todo mundo assine a lista de presença, tá? Para que a gente possa prestar contas. Vou te apresentar aqui, tá, Carla? Carmen Luz nasceu e mora na cidade do Rio de Janeiro. É coreógrafa, cineasta, dramaturgista, diretora de dança e de teatro, artista visual e curadora independente. Colabora com diversas artistas e instituições na criação e desenvolvimento de projetos de arte, cultura, educação e ativismo comunitário. As culturas negras de resistência e as políticas da memória constituem as bases de sua pesquisa artística e teórica. É autora do longa-metragem Um Filme de Dança, do musical Reza, dos espetáculos Cartas para Mercedes e Chica, entre outras obras. Foi diretora artística, programadora e curadora do Centro Coreográfico da cidade do Rio de Janeiro e do Centro Cultural José Bonifácio, no CAB, Museu da História e Cultura Afro-Brasileira. Entre suas várias premiações e nomeações, constam o Prêmio Golfinho de Ouro, Conselho Estadual de Cultura, Rio de Janeiro, 2002 e 2004, indicações, Prêmio Nacional de Expressões Culturais Afro-Brasileiras, MIC, 2014, Prêmio Brasil Musical 2019, indicação, Prêmio Leda Maria Martins, 2021 e 2023. Seu mais recente trabalho é o curta-metragem Dionísio, um mestre. Então, vou passar a palavra para você, falar um pouquinho para a gente dessas travessias anefricanas, expressão, coordenação e ritmo. Então, assim, a primeira coisa importante é dizer boa tarde para vocês, agradecer vocês estarem aqui, né, na hora do almoço, também rezar muito para que a nossa fala seja boa e comida, isso que nos interessa. Mas eu quero agradecer especialmente as professoras Ásia e Fernanda pelo convite, e encontrando a Ana Kifuri aqui fora, agradecer então ainda antes a Ana Kifuri, e na verdade um convite da Ásia para mim não é exatamente o convite, é uma convocação, né? E é uma convocação importante para que eu pudesse visitar esse quilombo, que é como eu entendi a proposta desses 3 dias aqui. E na minha cabeça tinha uma longa história, uma história de travessias. E eu também quero agradecer a Dani, minha companheira de barco, muitas e muitas viagens. Ela já até revelou aqui um pouco da nossa idade, que para nós é motivo de orgulho, né? Mas eu também quero agradecer a Rani, eu não sei quem é, e a Carla, por toda a gentileza e técnica
técnicas de gentileza e todas as outras pessoas que visível ou invisivelmente contribuem, né, para essa coisa toda acontecer. Eu quero só dizer mais uma vez que para mim é uma honra contribuir de alguma forma com esse experimento. Eu não sei se eu posso chamar o evento assim, de um experimento, mas vamos lá. Pode sim, experimento. Bom, a Dani me apresentou, mas eu também gostaria de fazê-lo um pouquinho. A gente nunca sabe se realmente vai dar tempo dos organizadores e das organizadoras apresentarem. Então, como eu escrevi esse parágrafozinho, eu vou dar de repetir a Dani. Bom, eu sou Carmen Luz. Meu hobby é caminhando contra o vento, transitar indisciplinadamente pela arqueologia, filosofia e poesia. Eu converso com os mortos. Como a gente pode plagiar um pouco, uma grande filósofa francesa, que daqui a pouco eu vou lembrar bem o nome dela, ela tem um trabalho incrível que eu venho acompanhando. E eu gosto de citar ela, francesa, porque ela é branco-francesa, branco-eurocêntrica, branco tudo. E eu gosto de citá-la porque ela aprendeu muitas coisas vendo o reino tal chamado reino animal, tal chamado reino vegetal, uma filósofa importante, então se conectou com umas culturas muito antigas, né? E ela vem pesquisando e cunhando grandes conversas com médiums, que eu não sou médium, eu não tenho essa técnica, né? E ela tem dito, através dessas conversas com os médiums, que os mortos são outros como nós, são vivos como nós. Isso é uma coisa muito importante. Uma filósofa importante, então se conectou com as culturas muito antigas, né? E ela vem pesquisando e cunhando grandes conversas com médiums. Eu não sou médium, eu não tenho essa técnica, né? E ela tem dito, através dessas conversas com os médiums, que os mortos são outros como nós, são vivos como nós. Isso é uma coisa muito importante no meu trabalho, porque vou flertando aí e conversando com esses mortos-vivos. Daqui a pouco a gente vai entrar um pouquinho mais nisso. Eles nos falam. Mas, assim falando mais objetivamente, digamos, o meu trabalho ele se desenvolve particularmente dentro dos campos das artes cênicas, do cinema, da arte contemporânea e do ativismo comunitário favelado. Não é qualquer comunidade. Eu crio peças coreográficas de teatro, filmes, videoinstalações e performances focadas no corpo em movimento. Eu tenho um interesse no movimento, pelo movimento e com o movimento, e muitas vezes apesar do movimento. Em resumo, eu tenho interesse nos recados que o movimento dá, e aí eu tento conectar. Tem uma questão importante que pessoas como eu, e criadas dentro de uma certa tradição, que é uma celebração de quem vem antes de nós. E a primeira coisa que eu fiz hoje foi cometer uma enorme gafe. Eu queria dizer para vocês que nessa sala, eu sei que é uma sala de artistas, mas nessa sala tem uma grande artista brasileira, que alguns brasileiros e brasileiras conhecem,
mas que eu faço questão de reverenciar aqui, que é Goya. Uma grande artista visual, plástica, que eu recomendo aí a visita aos Gurus da Vida. E também que vejam a obra dela, que está no Mar ou no CCBB, se não me engano. CCBB. Tá bom? E ela fez essa gentileza de conhecer a cultura, de vir aqui. Então, em resumo, eu tenho interesse nos recados que o movimento dá. E daí eu tento me conectar. Muitas pretas da minha geração e das gerações pós a minha, descobrimos que somos americanas. Acho que as da minha geração, eu sou uma jovem idosa, descobrimos não sem sofrimento. Sim, somos muitas americanas, entre muitas americanas. Lélia Gonzalez, como vocês sabem, nos lembra como o conceito améfrica. Lélia Gonzalez, como vocês sabem, nos lembra com o conceito améfrica o problema da formação do nosso continente. Podemos pegar emprestado da galera, e acho que estaremos corretas, porque Lélia era dessas. Ela deu aula aqui, vocês sabem disso, eu não preciso repetir. Mas podemos pegar emprestado da galera que ela, Lélia, joga na cara da sociedade algo radical sobre o conglomerado de nossas identidades. Uma acumulação interseccionada da nossa formação. Digamos que o que ela faz é uma provocação retumbante para que nos olhemos no espelho e nos conectemos com as materialidades e as invisibilizações. Eu diria que é um espelho, mas é um espelho que é mais um olho d'água tecnológico, uma passagem, uma entrada, uma ida e devoluções, ida e ida, ida e volteios. Aqui eu estou lembrando da Ledinha, da Leda Maria Martins. São americanas dançarinas, americanas bailadoras, americanas corpo. Eu falo de 3 que escolhi para a gente conversar rapidamente. Marlene Silva, antes dela, Mercedes Batista, e antes de Marlene Silva, juntinho com Mercedes Batista, mas que morreu um pouquinho antes de Marlene Silva, Vitória Santa Cruz. A Marlene Silva, ela gostava de conversar comigo e eu estou muito curiosa. Um dia eu fiz uma pergunta e ela me fez a seguinte resposta, e eu vou deixar para vocês imaginarem a pergunta. Acho que a gente pode entrar agora num processo mais dialógico, talvez. Ela falou assim: luz, expressão, coordenação e ritmo.
Sem isso você não dança afro. Eu pedi para ela repetir e gravei. Ela disse: luz. O luz eu tirei de um dos filmes. Expressão, coordenação e ritmo. Sem isso você não dança afro. E ela me deu uma chave. Porque expressão, eu diria para vocês que fora a Vitória, Santa Cruz, talvez a mais intelectualizada artista da dança feita, criada, pensada no Brasil pelos corpos pretos dessa geração, diria até atravessando, a mais intelectualizada é a Marlene Silva, também a menos conhecida, a menos reverenciada aqui no Rio de Janeiro, embora tenha feito muita coisa aqui. Ela me deu uma chave, porque, embora eu concorde com ela, e a gente deve também, nem se trata de avançar, mas encontrar naquilo que os nossos mestres, os mais velhos, só conseguiram fazer até aqui. É nossa obrigação chafurdar. E ela me deu uma chave, porque eu pensei, puxa, mas professora, eu a chamava de professora, mas você está falando de que ritmo? Você está falando de que coordenação? Você está falando de qual expressão? E ela falou, era muito rainha, realmente, ela não, acho que é a Ludmilla, né, que fala dona de mim, ou aquele, é a Isa, pois é, ela era mais, fala muito antes que a Isa, era muito mais dona de si. É só para eu dizer de onde vem Isa, e todas as outras. Ela disse para mim, basta olhar e ver. Se você não sabe olhar e ver. E eu então comecei modestamente a prestar atenção e entender o que seria então, o que ela estava propondo, era um enfrentamento radical com uma certa cultura em dança que diz que expressão é demais para se ter, é demais para expressar. Uma certa cultura em dança que diz que nem precisa de passos coordenados, porque isso é uma coisa muito ligada a umas certas tradições. E uma certa cultura de dança que não entende o que o corpo negro, e também estigmatizado com o negro, está chamando de ritmo. Então eu queria mostrar para vocês uma grande aula do que é ritmo, para a gente poder conversar. Vamos mostrar o 2? Você confere aí? Confere aqui. Depois vamos ver como é que a gente... acho que essa grande artista que a gente vai ver agora, ela sintetiza Marlene e Mercedes. Confere aí. E sintetiza, talvez, a grande travessia americana que eu estou propondo aqui. Depois a gente vê um outro curtinho e a gente abre para conversa, tá bom? É esse mesmo, né? Eugênio Barro. Sim. Vejam todo, porque geralmente vocês já viram em algum lugar apenas um pedacinho. Esse é mais difícil de encontrar.
Tenía 7 años apenas 7 años. ¿Qué es 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas mujeres en la calle le gritaron negra. ¡Negra! 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 ¿Soy acaso negra? Me dije. ¡Sí! ¡Por ser negra! ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad que yo escondía. ¡Negra! Y me sentí negra. ¡Negra! ¿Qué pasa, chiquitos? ¿Qué pasa? Victoria Santa Cruz dirige desde finales de los años 50 distintos grupos de teatro y danza con negros peruanos. Desde 1971 dirige el Conjunto Nacional de Folclore, en el que ha reunido a bailarines y músicos de todo el Perú. Usando como punto de partida las fuentes africanas, ha construido sus métodos de trabajo para el desarrollo del sentido rítmico. Aquí la vemos hablando con Eugenio Mata. Tenía 7 años cuando llamaron negra. Y yo aceptaste este nombre y empecé a crear los proyectos hasta casi a caer. Pero no caíste. Pues fue la situación, la experiencia que dio la fuerza para no dividir lo que los otros te llamaban. La experiencia implica todo un proceso muy complicado, porque cuando me dijeron negra, realmente no tenía todavía 7 años y recién me di cuenta de lo que eso significaba. No se lo dije a nadie, pero había algo que me decía que eso era mío, que eso tenía que comprenderlo yo y que yo tenía que salir de ahí sola. Entonces, en un momento de mi vida odié y sé lo que es odiar y no se lo aconsejo a nadie, porque eso no hace más que destruirnos a uno mismo. Pero en mi proceso odié. Y pasando el tiempo fui comprendiendo y me di cuenta de que aquello era también importante, porque si no hubiera sido por eso, yo no sería hoy lo que fui. Entonces, esto me hace comprender que lo negativo cumple también un rol. No quedarse con ello, sino ver qué hacemos con aquello y qué produce en mí aquella cosa y cómo puede ir equilibrando algo hasta que hoy puedo decir, bendito sea Dios, que alguien me dijo negra para que yo comprendiera hoy que soy negra, pero no como mi asesino, que soy negra y que formo parte de ese mosaico que es el hombre negro, blanco, amarillo, rojo. Mientras el rojo, el blanco, el amarillo y el negro no se den cuenta que son uno solo, jamás podrán descubrir qué es el hombre. Pertenece a una minoría, hay solo 80.000 negros, una población de 14 millones de personas indígenas. Integra el espíritu institucional. Pero, ¿qué pasó? Que tú ahora diriges el Conjunto Nacional de Folclore, es decir, la situación donde
nacional de Granada, la riqueza de distintos grupos étnicos del Perú, que uno siempre están perdiendo. En 1957 empecé con uno de mis hermanos a dar los primeros pasos para crear el teatro negro en el Perú, para que los muchachos negros pudieran expresarse a través del teatro. Porque nada puede comunicar uno, sino que comunicar uno, nada puede comunicar. Entonces, eso hizo que ahora me encuentre dirigiendo un conjunto de teatro y a través de todas las instituciones generadas de África pude conocer las representaciones del indio y las representaciones las colocas del blanco, y por eso puedo decir que el blanco no abre los ojos y se une al negro y al indio al rojo, va a desaparecer. Y con su desaparición está la misma persona, somos parte de él, y él es parte de nosotros. Si no fuera así, no me hubiera venido. Y agradecieron que no parte mía, si no, no hubiera sido posible. Porque hay muchísimo de folclore en el Perú y en ciertos puntos de América Latina es vivo, es vivo. Algo está haciendo de progreso si no miramos con la atención, no como cosa pintoresca ni como cosa exótica, sino como vida pura que se esconde en esa etiqueta que se llama folclore. Folclore fue un refuerzo de una cultura muy sabia que encontró el germen de la armonía para que el hombre se desarrollara armonioso. Y que el hombre, a través de sus manifestaciones, no se cultiva, pues no está haciendo nada sino vivir de su vida. Entonces, estamos en este equipo para mostrar no solamente a nosotros peruanos, sino a Latinoamérica primero, y luego al grupo y al mundo entero, que como no se ponga a prestar atención a algo fundamental, vamos a pasar a ser hormigas o abejas, olvidando realmente que lo fundamental está aquí dentro de nosotros, con todo lo que conlleva. La cultura es algo terriblemente fuerte, está dentro de nosotros queramos o no. Todas las culturas son diferentes en la forma, pero en el fondo buscan la misma cosa. Y el irnos afinando en determinada dirección hace que nos desconectemos con las otras partes y nos hacemos la ilusión de que somos diferentes, ¿no? Entonces, encontré justamente en lo que había heredado como ancestro en África, ¿no? Encontré la base para ponerme de pie, pero tuve que empezar por el negro, por esta cosa que me hizo decir un día, estas combinaciones rítmicas africanas que hemos heredado y conservamos tan celosamente a través de 400 años, y que me hizo decir un día, el negro no fue nunca esclavo, el hombre negro no fue jamás esclavo, porque nadie pudo esclavizar su ritmo interior, que es la única guía del ser humano. Pero la cosa más increíble es ver cómo este ritmo, esta espiritualidad se controliza, viene como presencia física. Y viene como presencia física, combinaciones rítmicas heredadas de África, sabiamente cuidadas y conservadas, y busca uno esta libertad, está dentro de uno. Uno haciendo contacto con esta libertad y se va despojando a uno de toda la cosa barata. De toda la cosa barata. ¡Háganlo ustedes! ¡Intento! ¡Verdad! ¡Gusta! ¡Dinero! ¡Dinero!
que vuelva, que no se pierda, que no se pierda, después de que no se pierda. El libro nunca fue claro porque él guardó su ritmo interior. Para ti, el ritmo es como la belleza que hace aparecer el hombre en los amarillos, en los blancos, en los negros. ¿Qué es entonces este ritmo? Hablar de ritmo no es fácil porque realmente no es cuestión de hablar, es cuestión de sentir. Cuando se habla del ritmo, casi siempre se cae en la trampa de hablar del tiempo y del compás. Y el tiempo y el compás están en el ritmo, pero el ritmo no tiene tiempo. Tenemos una predisposición para caer en ciertas costumbres, en ciertas cosas que se adecuan a nuestras características por una educación dirigida a la parte intelectual. Entonces, esta vibración que da estas ciertas condiciones rítmicas descubiertas por ese hombre negro, por ese africano, realmente puedo decir actualmente que el ritmo tampoco es africano, que este hombre en una etapa de su proceso de evolución descubrió estas combinaciones rítmicas que hay cada increíbles para encontrarse a sí mismo, no quiere decir que el ritmo sea africano, porque el ritmo es el ritmo y el hombre es parte de ese ritmo. Cuando hablo de ritmo, combinaciones rítmicas de una calidad de vibración que tiene que producirse para llegar a contacto con una calidad de vibración superior. Esta calidad de vibración superior tiene que ser una cosa espiritual. La cosa que se rechaza no es necesariamente que rechaza, sino que se funde, porque es combustible. Yo no creo que nada en el cosmos sea desechable, sino que hay que saber cómo se convierte. Entonces, esta herencia que está en todo ser humano es algo que tenemos que trabajarlo, vivirlo y luego dejarlo a los hijos. En el medio viene esta forma de combinaciones rítmicas muy sabias, como hay todo tipo de combinaciones rítmicas, y cuando uno empieza a bailar y a sentirlas, no tiene que buscar la libertad afuera, porque la libertad está dentro. Que no me diga nadie que no es sofista antes de serlo. Antes de serlo. Pero no queda así. Como tampoco se puede quedar ni en el sufrimiento ni en la alegría. Todo es energía que tiene que mutar. Pero sigamos adelante y vamos a encontrar la verdad. El día que el dominador se dé cuenta que el lugar de más muerte, tratará de encontrar su ritmo. Este desorden de que tú hablas era un desorden de situación humana, existencial. Para ti como negra, ¿pensarías como mujer? El ser mujer y el ser negra es un problema que para el ente racional que todavía no comprendido será un problema, pero cuando empezamos a intuir la posibilidad que tenemos por la complicación, este problema se convierte en una condición para mejorar. El ser humano no le puede quitar la libertad al otro, eso es lo único que el hombre no puede hacer, quitar la libertad, porque ella está dentro del mundo. Y cuando uno se contacta con esta, no hay nadie que lo puede quitar. Nadie. Solamente uno se puede quitar la libertad con su negatividad propia, con su odio, con su incomprensión propia. Eso sí, hoy por hoy, yo te digo, Eugenio, hoy nadie puede hacer las yo sí. El día que yo crea que estoy encontrado me pertenece,
Yo quiero todo, porque esto es de eso que se llama espiritual, de ese absoluto. Tenía 7 años apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. Agora, essa é a cereja do bolo, né? Que ela vai, então, cantar, amar, viver o poema todo, mas essa partezinha vocês ficam muito fácil de encontrar na internet. Acho que a gente pode começar então agora, né, Dani? Então, vamos. Agradecer por ter vindo aqui visitar a gente. Então tá, vou mostrar, acho que tem 4 minutos, eu acho. Terminar, tá bom. Se vocês toparem. Então tá. Então essa é a Vitória Santa Cruz e esse outro vídeo. A Vitória assustou a galera? Não, né? Então, vamos apagar e vamos ver se outro próximo filmezinho é aquele que seria o... Tá. E aí a gente conversa tudo, né? Pode abrir, Fernando. A luz. Tá, tem que focar aí. Aí.
Beleza. Eu queria falar um monte de coisa, mas eu acho mais legal a gente abrir para perguntas de todo mundo que está aqui. Fiquei encantada de ver esses trabalhos. Muito obrigada pela sua fala, pelos trabalhos que você trouxe. É muito bonito de ver a Vitória Santa Cruz. Eu não tinha visto esse filme assim, é de uma força, né? E se conecta tanto com tantas coisas, né? Que a gente lê da Taylor, da Ruth, né? Outras mulheres na mesma época, né? Também mulheres negras fazendo. Eu achei incrível ela falar sobre uma dimensão do ritmo de outra forma, né? A partir de um ritmo interno, primordial e cósmico, né? Que é uma coisa que a gente também fala muito hoje, né? Mas ela está ali, né? Naquele contexto, né? Junto com o grupo de folclore, na dimensão do folclore é muito bonita, como ela traz, enfim, teria muita coisa para comentar, mas acho que a gente tem 15 minutinhos para pergunta. Então, esse segundo filme é um filme da Carmen, né? Talvez você pudesse falar, se quiser, brevemente sobre ele e a gente abrir para pergunta, pode ser? Ou o contrário. Então, uma resposta tardia, esse filme, a questão que Dona Marlene Silva me colocou. Não é? E era um momento como eu acho que eu faria essa instalação, essa instalação hoje, agora, nesse momento, né? Diante do mal que vivemos. Ele foi feito em pandemia, né?
no momento em que o discurso era completamente vamos trabalhar essas vagabundas porque a gente então tem uma dimensão aí com o mal cósmico e o mal individual, né, inteiro, e toda ligação com essa dimensão do ritmo e dos sons do mundo, né, que estão nesse vídeo. São sons que estavam ali exatamente acontecendo naquela Copacabana, na varanda da minha casa. Então ele foi todo feito com um celular, num plano sequência, e com todos os elementos que estão lá no nosso jardinzinho. Eu estava muito angustiada, estava com aquela situação de pandemia, e com os discursos pandêmicos, e fui à varanda porque estava acontecendo uma manifestação. Eu moro na Miguel Lemos, esquina com Atlântica, então posto 5, uma espécie de antro do conservadorismo radical. E quando eu cheguei na varandinha, as espadinhas que a gente chama de espada de Ano Santo, também as de São Jorge e outras variações delas, estavam pulsando. E eu fiz um jogo, que a gente faz muito quando a gente vive com as plantas, de dançar com elas, pelo menos essa é a minha prática, E que é um jogo de atração e repulsão, Você brinca com elas, E elas te respondem, elas mandam os recados todos de planos. E só que elas se movimentavam e eu absolutamente parada ali, estava vendo coisas que ainda não tinha sentido com elas. E aí eu falei, cara, esse olho não vai escapar. E vocês veem, comecei a investigar o que elas estavam, quais eram os recados cósmicos, desse ritmo delas, e vocês veem que elas nos olham, E ali tem muitos olhos, Tem os olhos da câmera do celular, tem os olhos dela e tem só os olhos d'água, porque na verdade foi a chuva que tinha acontecido no dia anterior que choveu, então elas ainda absorveu aquela água ali, Mas quando eu olhei, eu falei, cara, você está me olhando, Dona? Então eu vou te filmar. E aí apareceu um terceiro olho. Então é todo um jogo ali com aquelas existências, reverenciando esse conjunto de existências que nos conectam, nos enviam muitos recados. E a gente precisa, na verdade, respeitá-las, respeitar esses entes que estão ali conosco. E não tem a ver, no meu caso, com macumbaria. Eu sei que outros artistas trabalham nessa ordem, e eu conheço trabalhos fantásticos. Aliás, eu vou dizer o nome aqui de uma artista fantástica, que vocês devem olhar para ela, chamada Tieta Macau. Então, uma artista, na verdade. Então, o meu trabalho ele vem de uma outra conexão, É uma outra conexão energética, cósmica. É isso, a princípio, que me deu vontade de melhor, que eu consegui falar. Boa tarde, gente. Obrigada, Carmen, pela sua fala. Eu não sei se eu tenho exatamente uma pergunta, mas
esse material que você compartilha com a gente me inspira a compartilhar coisas que ficaram para mim, salientar. Eu acho muito importante quando no vídeo a gente ouve sobre uma sinceridade para consigo mesmo. E eu acho que essa é uma indicação crucial para o movimento, para a dança. Como a gente alimenta essa sinceridade com a gente mesmo. Às vezes a gente fala muito sobre a verdade na cena. Talvez essa ideia de verdade me soe um pouco abstrata demais, mas quando eu penso de nutrir uma sinceridade, eu acho que isso ganha corpo, sabe? E para mim foi muito bonito, muito importante ouvir isso hoje. E o seu filme, ele fez parte também da obra Sankofa, se eu não me engano, e foi muito bom rever. E fico pensando nessa criação de imagens feitas por artistas da dança. E como o nosso conhecimento de dança, o nosso corpo está implicado naquelas imagens, né? Gosto de te ver falando, né, esse jogo com a câmera, esse jogo com o que a gente vê. E fico pensando também como é que a gente tá, não sei se você pensa sobre isso, mas torcer uma lógica de captura, né? Porque a gente realmente está dançando com aquela matéria que a gente está vendo. Então a gente está vendo com o nosso olho, com o olho da câmera e coexistindo. Eu acho isso muito bonito, sabe? Não sei, acho que eu queria ouvir um pouco mais sobre isso. Carmen, obrigada por você ter aceito o convite, estar aqui. Fiquei muito impactada com o vídeo, eu só conheci o trecho que rola na internet dela declamando, né? Mas eu não tinha visto o todo, né? A potência que é. Mas ouvindo, principalmente a fala dela sobre o ritmo, né? Se o inglês e o espanhol permitiram, né? Nossa! Eu fiquei pensando muito no filósofo congolês, o Bosset Foucault, que ele fala que todo ser humano tem uma percussão interna e que a nossa existência é contada a partir dessa percussão interna, que uns dizem que é o coração, enfim, cada um entende essa percussão. Mas ouvindo ela, eu fiquei pensando nisso, assim, que ela está falando de ritmo que a gente sente, que é uma conexão com o espírito e tudo mais, para mim se assemelhou muito o que ele queria dizer como uma percussão interna, né? Que você precisa sentir o ritmo do seu ser para aí sim expressar alguma coisa, né? Eu queria, se você pudesse falar um pouco mais sobre isso, destrinchar um pouco o que ela falou sobre ritmo também. Obrigada. Queria complementar um pouco também no brilho ali que ela escuchou, que é que quando eu vi o seu filme e aqueles olhos, né, de rapina das espadas, me fez pensar muito na sua trajetória, né? Como ela falou, de artista da dança, educadora da dança, né, ali junto da companhia étnica, para cineasta, né? E aí, ligando com a fala da Vitória, né, sobre o desaparecimento, né, a gente precisa fazer para evitar o desaparecimento, né, de certas culturas. Pensei se você poderia falar um pouquinho sobre os seus filmes, né, o filme de dança, o filme sobre o do mestre Dionísio, esse seu movimento arqueológico, né, da dança com o cinema. Tentar aqui ser breve. A história com todo o meu processo com o jogo com as imagens, né? Eu sou uma coreógrafa que filmo e uma dançarina que encontrou como par os processos tecnológicos da câmera, da edição, é disso que se trata, né? Até mesmo nas minhas obras que não são vídeos, né, que são fotografia, elas vêm do movimento, e com o movimento parte do meu corpo, né?
e não é uma coisa do meio exatamente, mas como que as coisas acontecem. Você talvez não saiba exatamente, mas a Dani sabe, acho que a Ana também, não sei se a Ásia. Eu tenho uma longa pesquisa, uma pesquisa assim, foi desde os anos 90, com o plástico, né? Então, é plástico preto, é plástico azul, é plástico branco, e eu, nos últimos 2 anos, retornei à pesquisa com o plástico preto e comecei a fazer fotografias com esse plástico e depois pintar esses plásticos, né? E refotografar. Mas aquela fotografia, ela só existe porque ela é captura de movimento. Então, se não existir o trabalho de movimento, o jogo do meu corpo com o plástico, né? Eu não posso fotografar, e eu também não posso pintar aquilo e fotografar novamente. Então, é um entendimento, né, de que as relações são relações de movimento entre as coisas que estão no mundo e que são, portanto, outros corpos. Então, é sempre um jogo com as coisas que existem, né? E aí tem-se uma velha tradição, nem sei se é toda vez, mas é uma grande tradição, né, nos mundos antigos, né, de que tudo se transforma e tudo está ali, né, e tudo sempre estará. Então, esse trabalho todo que os artistas visuais e plásticos do continente, do chamado continente africano, né, com aquela proliferação de povos ali, né, e nações, eles fazem, né, com o que ficou combinado, ficou instituído nas artes como uma espécie de trabalho com a sucata, né, recuperação, né? Você também é um pouco nessa tradição, mas ao mesmo tempo escapando dela, fugindo dela. Mas quando você vê, você certamente vai lembrar, porque tem muito... o que eu estou fazendo agora, ele vai muito mais para um espaço de, digamos, invenção. Estou tentando fugir cada vez mais de uma representação que aprisiona. Isso estava lá nos trabalhos anteriores, mas acho que eu estou me arriscando mais a acreditar em outras possibilidades. Falar com mais pessoas, né? Falar com muito mais pessoas, né? E cada vez com menos quantidade, mas com muito mais. Não sei se está claro. Agora, a questão do ritmo. Veja bem, é incrível, né? Nesse aspecto, você vê a grandeza dessa senhora, né, da Vitória. Esse filme é um filme dos anos 70, Eugênio Barba vai pesquisando, tem aquela escola dele, que eu imagino que vocês, se não estudam, também vão encontrar com ele por aqui, no laboratório, e ele não diz, mas ele conheceu Vitória na Europa, trabalhando com Eugênio Barba, o Peter Brook. Ela, não sei se vocês sabem, mas ela é uma das diretoras do Mahabharata, do Peter Brook, né? Pouco se comenta nisso. Acontece também com ela um pouco do que aconteceu, e a gente tem que tomar cuidado para não deixar isso acontecer mais, ficar atentas com o apagamento dos créditos. A Mercedes Batista teve muito trabalho, muito trabalho mesmo, braçal, na TV, por exemplo. Né? E você não encontra isso você tem que chapurdar muito, e você só encontra com história oral, né?
e a dona Marlene também, todas essas pessoas. Então, eu gosto de falar sobre essa questão da Vitória, que ela é uma diretora junto com o Peter Brook, porque depois disso vem o Sotigui Coyetê, né? Mas as pessoas conhecem o Sotigui Coyetê ligado ao Peter Brook. A gente não precisa ficar falando aqui de gênero, né? Essas coisas assim, desagradáveis, mas a gente precisa pensar sobre isso. Por isso eu gosto de falar. Agora, ela, eu acho que ela vai muito mais fundo do que o nosso querido filósofo, né? Muito mais fundo, né? Inclusive na capacidade de articular outros mundos através da palavra cósmico. Entende? Que uma relação direta, talvez, eu digo direta, porque é uma metáfora mais ou menos convencional que ele faz, e eu tenho fascinação também por ele. Mas o que me interessa é como hoje a gente pode, enquanto pessoas vivas, nos ajudar com a ajuda desses mortos, os convocando para que eles possam nos ajudar não a segurar o céu, entende? Mas a revolver a terra e possibilitar as nossas múltiplas existências de fato, enquanto for possível que. Você entende? Então eu acho que, claro que você entende a expressão chula demais, desculpa, mas a ideia, né, de um ritmo cósmico, e isso que Laís trouxe como sinceridade, que eu prefiro, e acho que é uma boa palavra, mas como ela ainda está no terreno de, não como você usou, mas a gente, uma certa moral, né, que às vezes tem essa ideia de moral, honestidade, talvez a gente possa pensar de ouvir-se, entendendo que ouvir a si, e como a gente sabe que nós não estamos separados de coisa alguma, não é? Então, quando a gente ouve a si, a gente está ampliando as possibilidades do nosso corpo, porque de uma relação muito nova, muito intrigante, inclusive, com o mundo. E aí a gente consegue encontrar o movimento. É isso que Vitória me parece que faz. Ela propõe para que a gente encontre o movimento e não se separe dele. O final do filme é muito bonito ali onde eu parei, porque um pouquinho antes, o que ela vai fazer? Ela vai dizer, não deixa escapar, né? Ela fala, não deixa escapar. Vai tranquilizando, mas não deixa escapar. Não deixa escapar. Vai se situando. Se você foi para outros lugares, fique em outros lugares e também fique aqui. Se conecte, não se perca, né? Ao mesmo tempo, dê vazão para que você possa expandir, né? Então, é muito complexa a ideia de ritmo dela, porque faz com que a gente fuja de qualquer naturalização, entende? Mas, veja bem, depois que a gente entende, quando você escuta uma bateria de escola de samba, quando você preenche a síncope, é ali que a gente encontra a vitória, naquela síncope, sabe? Então, você vai entendendo por que, quando a gente encontra a experiência de uma batucada, de um pagode, seja quem formos ou somos nós, é impossível não acontecer a conexão. Você pode, é impossível, você pode não saber o que acontece, mas você precisa fazer um esforço para controlar aquilo que você não sabe. Não é? Então, o jogo dela é um jogo com o saber e não saber, permitir-se o não saber sabendo. É muito interessante, ao meu ver.
É muito interessante. Então, marca uma presença na história da filosofia americana que nós temos que escrever, porque não há. Né? Então, acho que diria isso, e essa coisa da dança para cineasta, você claro, não sei se ficou um pouquinho junto da resposta para a Laís, mas tem uma coisa assim, tem coisas biográficas, obviamente, que Dani, assim, é isso que eu falei, eu sou uma jovem idosa, então, assim, eu aprendi vendo imagens, né, em muitos lugares, uma no terreiro de um bandomblé, se existe essa, né, de um bandomblé que eu ia quando criança, né, então eu tinha aquela profusão de imagens, não é? Depois eu comecei a ver televisão na casa do vizinho, porque lá em casa a gente não tinha, não é? Então eu vi, era criança apaixonada por imagens. Tanto que eu achava que eu pudesse ser uma cineasta mas não daria naquele momento, né, histórico, né? Você sabe que nós cineastas, com esse tipo de corpo e de experiência encarnada que temos, é uma coisa muito recente, né? Digamos assim, data ali, né? Uma nos anos 80, outra nos anos 90 e assim por diante. Mas essa ideia de fazer com que essas imagens que me vinham, que elas se materializassem, foi uma coisa que era muito recorrente. Eu não sei se você se lembra, mas exceto no primeiro Cobertores, não há vídeo, mas nos outros trabalhos, todos têm vídeo. E eu fazia, gente, vídeo assim de maneira tosca, tá? Assim, vídeo cenário, eu achava que eu estava super abafando, mas na época eu estava, porque eram imagens muito novas, né? Então, assim, daquele campo que as pessoas hoje trabalham em favela, mas isso não era uma coisa que as pessoas faziam, né? A gente sabe, hoje a dança contemporânea vai para esses lugares, mas não era comum, não era. Então, assim, naquele momento, a presença do vídeo era muito forte para mim, porque foi o que eu aprendi a fazer vídeo. O problema foi, eu comecei a cada vez mais ter que contribuir com algo que me incomodava, que era com a história da dança. Uma dança que conta uma história, e como toda história, a história daqueles que tiveram acesso aos vencedores e que foram vencedores, né? E eu falei, bom, não pode, vou fazer mais coisas aí. Como eu sou muito metida, né, eu falei, bom, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer direito, eu faço vídeo, eu quero fazer cinema, então eu vou para a escola de cinema. Fui para a escola de cinema para começar a trabalhar essas mortes e convocar esses mortos para nos ajudar a contar outras histórias. Então, foi assim. O filme novo não é de um morto, é de um vivo muito vivo, porém, é de uma tradição, né, que ela, e como toda tradição, na nossa perspectiva, ela é viva, né, só uma outra perspectiva super eurocêntrica e colonial mesmo, colonializante, né, porque ela permanece, acredita que toda a tradição ela é congelada. Aliás, os filósofos africanos ensinam todo dia isso, né, para os eurocêntricos, que não é assim, porque vem da nossa experiência, né? A gente está o tempo inteiro em transformação, a gente sabe disso. Então, a tradição das escolas... não sei. O último...
chama-se Dionísio Mestre. Ele teve uma única exibição, foi bonito porque foi em praça pública, então deu para testar, né? Mas ele estreia mesmo agora, dia 18, no Encontro de Cinema Negro Zózimo Bubu, lá no Odeon. A gente vai ter 2 sessões. Na verdade, ele abre o encontro dia 18, é um filme de 26 minutos e celebra uma questão importante na nossa dança, que é a questão, a relação entre tradição e modernidade. E a celebração para essa discussão se materializa no corpo e no trabalho do mestre Manuel Dionísio, que é o criador da primeira escola de samba, da primeira escola de mestre sala e porta-bandeira do Brasil e do mundo, né? Porque só tem aqui. Então, todos esses grandes artistas, pode ser quase todos, que hoje estão aí brilhando no carnaval, passaram de alguma maneira ou pela escola ou pelas mãos de mestre Manuel Dionísio. Então, é uma pessoa, uma figura, um artista muito importante da dança brasileira, né? Repito, um artista muito importante da dança brasileira, e que a gente precisa olhar para esse artista. Ele está agora com 87 anos e falei, bom, tem que olhar agora, todo mundo tem que saber, tem que espalhar essa boa notícia. Eu gosto de espalhar boas notícias, você sabe. Os filmes são para isso, para falar para o mal sossegar, e não é um sossegar reformista, atenção desavisados, aí eu já é um sossegar, é um sossego, aquela expressão, né, que a gente aprende com os nossos mais velhos também, de dar um sossego, que fica aí, não é manso, os trabalhos não são mansos, eles podem ser poéticos, delicados, talvez mais no sentido mais da acupuntura, espeta, mas tem outro propósito, né? Que no mínimo a reflexão e o deslocamento, né, de posições. Então é mais ou menos isso, assim. Então convido vocês para verem Dionísio Mestre, lá no Encontro Cinema. Vão ter 2 sessões, uma no dia 18, que é a abertura, mas tem um outro dia, se não me engano. Acho que fecha, acho que abre e fecha. Ele fica rodando, né? Mas abre e fecha. E depois vai estar disponível por aí. Ele é um tipo de experiência que a gente precisa conhecer, inclusive, para ver como as crianças estão, como é que a cultura negra, como é que ela... Por que ela existe? E como é que, com tudo isso, ela continua inventando, fugindo, reinventando e criando patamares filosóficos, epistemológicos e de sensibilidade radical, né, que nos faz ter tanto desejo, né, de conectarmos com todas as pessoas, com todas. E acho que as pessoas pretas são as pessoas que menos ou quase nunca veem cor de pele. É impressionante. Não sei como a gente consegue, mas, né, contudo, acho que é por causa disso, por causa desses princípios, né? Ou, como eu prefiro, esses assentamentos radicais, né, da sensibilidade para a convivência com a diferença. Acho que é isso. A gente
já tem que encerrar. Você não quer falar uma última fala de encerramento? Dizer obrigado, convidar vocês para acompanharem os trabalhos de artistas da dança, principalmente, né, para a gente fazer uma espécie de celebração com uma arte que ela é tão radical e importante que ela é a menos, de fato, a menos valorizada nesse processo todo, né? E os artistas de dança com esse tipo de corpo andam fazendo coisas que os nossos mais velhos diriam do arco da velha, né? Então é muito importante que vocês acompanhem a produção desses artistas e discutam essa produção. Eu não estou fazendo juízo de valor aqui, não é? Mas que vocês acompanhem essa produção, porque são produções realizadas no mundo contemporâneo, aqui e agora, e a maneira contemporânea dos procedimentos contemporâneos. É disso que se trata. Então, é uma galera que está vindo aí, eu acho que com muita força, porque é um conjunto, né, de acúmulos, né? Vem acumulando as experiências do nosso grande passado, né? Então, desde antes do Teatro Experimental do Negro até agora, passando por tudo. Então, dá para a gente já discutir um grande corpo de trabalho. Não é um, não é dois, não é três. Há um corpo de trabalho que eu convido eu sempre falo isso assim, aos pensadores das universidades, que para mim o professor é pensador. Os pensadores das universidades a olharem para esse corpo de trabalho, né? E chafurdarem, porque eles estão na Zona Oeste, eles estão na Baixada, eles estão nas favelas, eles estão em Copacabana, eles estão no Leblon, eles estão em todas as universidades, eles estão, né? Então, antes que os gringos descubram primeiro, e eles sempre descobrem primeiro e levam, é importante a gente estar com a força, eu acho, dos pensadores da universidade, no momento que as universidades vão ser novamente a bola da vez de serem chutados, né? A gente não está dormindo, a gente sabe do que vem por aí, então união geral. Acho que artistas e universitários, nesse momento, sobretudo, podem apontar caminhos não para a sobrevivência, mas para uma existência possível e digna aqui na Terra. Acho que é isso, tá?